Mudança de regime é uma coisa engraçada. Quando uma nação cai, outras se preparam para o mesmo. A África é o teste definitivo dessa hipótese. O que começou como uma insurgência étnica em uma região remota da África, logo resultou em uma intervenção militar internacional, que depois se transformou em uma série de golpes militares que afetaram Mali em 2020, e em seguida Guiné, Burkina Faso, Níger, Chad e Gabão nos 3 anos seguintes. Mas revolução gera revolução. Agora, os novos governantes militares do Mali, Níger e Burkina Faso estão elaborando planos para formar uma confederação entre eles, criando um país diferente de qualquer outro. Os termos ainda precisam ser definidos, mas a nova confederação teria integração diplomática, econômica e militar. Um pacto de defesa mútua já foi assinado entre os 3, enquanto os legisladores locais estão considerando maneiras de criar uma união monetária. Mas a revolução não ocorre de forma suave. A violência aumentou nos 3 países desde os golpes militares, espalhando-se para vizinhos costeiros como Gana, Togo e Benin. Além disso, os grupos militantes aumentaram em número e a situação aparentemente está se deteriorando. Considerando as circunstâncias, é seguro dizer que o objetivo da confederação é reunir recursos e reforçar o poder político sob as respectivas hierarquias militares, apesar da recessão regional. Afinal, números alimentam a coragem. Quente, vasta e quase árida, a Sahel é uma região geoclimática que se estende por toda a largura da metade norte da África. Ela vai do Senegal até as costas do Mar Vermelho, no Sudão e Eritreia. É um lugar marcado pelo contraste com as geografias vizinhas e, por isso, é considerado uma zona de transição. Ao norte está o árido deserto do Saara, testemunho da austeridade da natureza. Ao sul estão as savanas subtropicais, que são mais favoráveis aos assentamentos humanos e às práticas agrícolas. A própria região do Sahel é geralmente plana e, com poucos grandes acidentes geográficos, historicamente sustentou grupos de pastores nômades como os Fulani, Tuaregues, Berberes e outros. Sobreviver nessa geografia é complicado. Golpes, revoluções, pobreza e fome são apenas algumas das dificuldades diárias enfrentadas pelas nações locais por onde o Sahel passa. Mas a força na união, e depois de recentemente se distanciarem da influência francesa, Mali, Burkina Faso e Níger agora buscam criar uma confederação política e econômica para estabelecer a tão necessária segurança e estabilidade. No entanto, inúmeros obstáculos estão no caminho. Para começar, as 3 nações têm populações significativas de povos tradicionalmente nômades dentro de seus limites nacionais. A natureza porosa dessas fronteiras políticas na região do Sahel favorece o nomadismo pastoral. Aplicar as fronteiras nacionais de forma muito rígida poderia dividir as comunidades nômades e depois causar uma reação violenta. Então, os governos do Sahel aprenderam a se virar sem fronteiras nacionais rígidas ou seguras. Essa falta de fiscalização nas fronteiras também facilitou operações dos grupos jihadistas locais. Por sorte, Mali, Burkina Faso e Níger são totalmente sem saída para o mar. São os únicos países da África Ocidental sem acesso direto aos oceanos. Níger e Mali dependem fortemente do rio Níger, que atravessa ambos os países e suas capitais, Bamako e Niamey, respectivamente. Do centro-sul do Níger também depende da bacia hidrográfica do rio Sokoto, que eventualmente deságua na fronteira sul do Níger com a Nigéria. Os vários oásis ao sul e sudeste do país sustentam a vida nas províncias de Zinder e vizinhas. Os centros populacionais de Burkina Faso
situam-se na bacia dos rios Volta Preto, Vermelho e Branco, que desaguam no Lago Volta em Gana, tornando o país o mais densamente povoado entre os três. É com essas considerações geográficas amplamente incongruentes que, em setembro de 2023, as hierarquias militares que governam Mali, Burkina Faso e Níger assinaram um pacto de defesa mútua chamado Aliança dos Estados do Sahel. Vamos chamá-la de Confederação do Sahel para facilitar. Essa confederação não foi só uma ideia impulsiva. Suas origens remontam à Guerra Civil da Líbia de 2011, quando o ex-ditador Muammar Gaddafi forneceu armas a milícias tuaregues em troca do apoio delas para combater os rebeldes que tentavam depô-lo. Após a morte de Gaddafi e o fim da guerra, os combatentes tuaregues retornaram ao Mali. Fortemente armadas e cheias de experiência de combate real, as milícias tuaregues rapidamente tomaram as regiões do norte do Mali. O golpe que ocorreu em março de 2012 foi tanto uma resposta interna quanto um catalisador direto para novos avanços tuaregues. Enquanto isso, esse mesmo fluxo de combatentes e armas fortaleceu grupos islamistas como o Ansar Din. Após a expulsão das forças regulares do Mali do Norte, tuaregues e jihadistas transnacionais começaram a usar suas novas armas entre si. Em resposta ao caos, em outubro, o Mali solicitou às Nações Unidas o envio de uma força de paz liderada pela França para restaurar a segurança na região. No entanto, apesar da intervenção francesa liderada pela Organização das Nações Unidas, o conflito se espalhou para os vizinhos Burkina Faso e Níger em 2015, à medida que grupos jihadistas locais se uniram e juntaram forças, muitos dos quais se organizaram sob uma bandeira jihadista unificada e realizaram seus primeiros ataques fora do Mali. Desde então, os três países, Mali, Burkina Faso e Níger, têm estado envolvidos em conflitos civis mortais, concentrados principalmente em suas regiões de fronteira mútua. O golpe de 2020 no Mali, o de 2022 em Burkina Faso e o golpe de 2023 no Níger ocorreram todos nesse contexto de insurgência persistente e percepções de corrupção e incompetência entre os líderes civis eleitos desses países. A segurança é um dos motivos pelos quais, em dezembro de 2023, parlamentares do Mali, Burkina Faso e Níger anunciaram planos adicionais para criar um arranjo confederado entre seus estados, ou seja, uma confederação do Sahel. O plano da confederação inclui Banco de Desenvolvimento Conjunto, União Monetária e a já existente Aliança Militar. Economicamente, a Confederação do Sahel enfrentaria grandes desafios. Mali, Burkina Faso e Níger integram a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, mas sua participação está suspensa após recentes golpes de Estado. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, fundada em 1975, criou uma área de livre comércio, tarifa externa comum e direito de cidadãos se estabelecerem e abrirem negócios nos países membros, ao menos no papel. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental tem como objetivo integrar seus membros por meio da introdução de uma moeda comum chamada ECO e do estabelecimento de um sistema de fronteiras mais aberto e formalizado para facilitar a liberdade de circulação. Se a Confederação do Sahel for criada e dependendo dos termos específicos adotados, o resultado pode ser a saída do Mali, Burkina Faso e Níger da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. É improvável que a Confederação do Sahel e a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental coexistam no mesmo espaço. Na verdade, líderes militares do Sahel anunciaram isso em janeiro de 2024. Mais precisamente, propostas para uma união aduaneira foram sugeridas, mas os países do Sahel já fazem parte do bloco da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Para formar uma nova união aduaneira do Sahel, Mali, Burkina Faso e Níger
teriam que realmente sair da atual união aduaneira gerida pela tarifa externa comum da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Enquanto isso, a proposta de uma união monetária significaria abandonar o franco CFA da África Ocidental, do qual, novamente, os 3 países atualmente fazem parte, assim como outros 5 países predominantemente francófonos da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Apesar do ambicioso mercado único, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental não copia a União Europeia. Ao contrário da paridade de poder entre França e Alemanha na Europa, a população e o produto interno bruto da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental são dominados pela Nigéria, o gigante econômico e demográfico da África. O comércio intra-Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e até mesmo o comércio entre a Nigéria e o restante da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental é relativamente baixo, com uma exceção notável sendo Burkina Faso, que comercializa bastante com seus vizinhos do sul. Diversos fatores explicam a falta de comércio e desenvolvimento regionais. Um deles é a falta de especialização econômica entre os estados da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental em geral. A maioria produz matérias-primas para exportação, o que, mesmo em economias extrativistas avançadas como a Austrália, resulta em pouco benefício direto para o cidadão comum. Infelizmente, para a Confederação do Sahel, nenhum dos rios que lhes dão vida é comercialmente navegável, restringindo assim seu acesso aos mercados globais por meio do comércio marítimo e fluvial. A pouca infraestrutura existente na região da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, incluindo a Confederação do Sahel, é voltada principalmente para a exportação de matérias-primas, em vez de uma maior interconexão entre os mercados regionais e subnacionais. Da mesma forma, há uma ausência notável de grandes linhas ferroviárias na região, e quase todas elas têm como objetivo conectar esses países aos mercados de exportação. A linha Kaya-Abidjan, que liga o norte de Burkina Faso à Costa do Marfim, exemplifica isso. Como a Confederação do Sahel não tem acesso ao mar, a única opção é transportar mercadorias por caminhão em estradas difíceis, muitas vezes sem pavimentação, seja para comércio regional ou internacional. As economias do Sahel enfrentam o duplo desafio de estarem distantes dos mercados globais e terem pouca vantagem comparativa, pois grande parte da população ainda é formada por agricultores de subsistência. Isso, na prática, condena os países a um ciclo de pobreza e insegurança, que se reforça mutuamente e é difícil de romper, mesmo nas melhores circunstâncias. Se a Confederação do Sahel cumprisse a promessa de sair do mercado único da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e, assim, perdesse o acesso à Costa do Marfim, isso representaria um golpe severo para as economias do Sahel. Para acrescentar contexto, a Costa do Marfim é o ator mais significativo na área do franco CFA, respondendo por quase 2/5 do produto interno bruto da zona do franco CFA, apesar de ter apenas 20% da população. A Bolsa Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, que lista empresas da zona do franco CFA, tem sede em Abidjan, principal centro econômico do país. Isso faz com que o investimento no Mali, Burkina Faso e Níger seja altamente dependente dos mercados financeiros da Costa do Marfim. Abidjan também possui o segundo maior porto da África Ocidental. Burkina Faso e, em menor grau, Mali dependem muito dessas instalações portuárias para exportar seus produtos aos mercados globais. O uso diário do francês para negócios amplia os benefícios da integração entre os estados francófonos da África Ocidental. As vantagens que a Costa do Marfim oferece às nações do Sahel são incomparáveis dentro da zona do franco CFA e talvez em toda a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Integrar Mali, Burkina Faso e Níger em um único mercado teria um início lento.
Se saírem do mercado da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a situação será ainda pior. A verdade é que a Confederação do Sahel, ou qualquer organização regional em geral, precisaria de décadas para alcançar o nível de integração econômica que existe dentro da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Esse é um período em que até os melhores planos podem dar errado. No entanto, enquanto a integração econômica levará tempo, a integração militar geralmente acontece em um ritmo mais rápido. Infelizmente, mesmo nessa área, a Confederação do Sahel deixou a desejar. Embora as três nações tenham assinado uma aliança militar comum em setembro de 2023, nenhum exercício conjunto foi realizado até agora, e nenhum passo significativo foi dado em direção à interoperabilidade ou a um comando integrado como o da OTAN. É verdade que estabelecer interoperabilidade levaria mais do que alguns meses, mas considerando quantos recursos a insurgência jihadista em andamento está consumindo, a integração militar pode não ser uma prioridade neste momento. Como resultado dos recentes golpes de Estado e da saída da França, as nações do Sahel passaram a contar com a ajuda de mercenários que trabalham com a empresa militar privada russa Wagner. Segundo o acordo, Mali, Burkina Faso e Níger trocam recursos naturais como ouro, diamante e urânio por equipamentos e conhecimento da Wagner, substituindo assim as tropas e forças especiais francesas que permaneciam ativas até então. Mas se há lições a serem aprendidas de outros lugares, como Vietnã, Afeganistão e Ucrânia, é que nem mesmo armas pesadas e treinamento de alta qualidade garantem a vitória militar. Há dúvida se a Wagner pode fornecer sequer uma fração do apoio necessário para transformar as forças armadas da Confederação do Sahel. Em 2019, mercenários da Wagner atuaram em Moçambique contra insurgentes islâmicos. A operação foi um desastre e Moçambique rescindiu o contrato com a Wagner em seguida. Com o tempo, especialmente sem resultados da Wagner contra o jihadismo, tanto eles quanto a Rússia perdem influência a longo prazo. Na política, porém, o diabo costuma estar nos detalhes. Várias confederações já existiram na África no passado, tanto propostas quanto reais. Nenhuma delas teve sucesso por muito tempo. Entre elas estavam a Confederação Senegâmbia, entre Senegal e Gâmbia, e a efêmera Federação do Mali, com Senegal e Mali, respectivamente. Ambas essas uniões se desfizeram devido às visões políticas e econômicas incompatíveis que os respectivos legisladores tinham. Francamente, unir entidades antissoberanas não é simples, devido aos muitos fatores sociais, políticos e econômicos, geralmente antigos. Complicações anteriores à união não somem só porque um novo país é criado no papel. No mundo todo, há mais uniões tentadas e fracassadas do que aquelas que ainda existem até hoje. Ainda não há indicação de que a Confederação do Sahel seria diferente. Entre 1958 e 2018, ocorreram mais de 200 tentativas de golpe, mas no início de 2019, nenhum país africano tinha militares controlando diretamente o governo. Simplesmente não é prático. Mesmo líderes autoritários como Al-Sisi do Egito lideraram governos civis, pelo menos nominalmente. O governo militar direto costuma ser passageiro, presente hoje e ausente amanhã. Após uma transferência formal, o militar que detinha o poder geralmente se aposenta para continuar exercendo grande influência sobre o ambiente político do país e deixa os assuntos civis para os civis, desde que o governo civil não ultrapasse seus limites. Essa margem de manobra, concedida a um governo civil após a transição, pode acabar sendo a ruína da Confederação do Sahel se o novo governo e os militares não estiverem de acordo. Realizar um novo golpe para restaurar a Confederação prejudicaria ainda mais a estabilidade política do país, que era justamente o objetivo principal da Confederação desde o início. Se a Confederação do Sahel fosse criada,
e a liderança militar entregasse o comando aos supervisores civis, o próximo governo democraticamente eleito poderia muito bem romper o acordo com os intermediários do poder militar. Foi exatamente isso que aconteceu no Mali. O golpe militar em 2020 foi seguido por outro golpe menos de um ano depois, o que mostra que a estabilidade de longo prazo e o compromisso político exigidos por um arranjo federal são altamente questionáveis. Isso deixa a comunidade econômica dos estados da África Ocidental sem saída. Como um bloco geopolítico, os membros da comunidade econômica dos estados da África Ocidental não podem ficar parados e permitir mais golpes em sua periferia, sob o risco de minar a estabilidade da União Comum. Até agora, as sanções econômicas se mostraram ineficazes devido à falta de um comércio intra-regional profundo. Ao mesmo tempo, tentar uma intervenção militar contra Mali, Níger e Burkina Faso só teria efeito contrário e criaria um vácuo de poder no qual jihadistas prosperariam. Portanto, a única alternativa que resta aos membros da comunidade econômica dos estados da África Ocidental é, a contragosto, engajar-se com as nações do Sahel e tentar desencorajar outros militares de tomarem o poder. Mas, de todo modo, a integração africana está se desfazendo. Quanto mais países rejeitam sua participação em grupos como a União Africana ou a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, mais fraco o sistema como um todo se torna. Então, mesmo que a Confederação do Sahel fracasse em sua missão, ela deixará inadvertidamente um legado negativo. Na prática, ela projetará uma sombra muito maior do que seu tamanho físico,